Bem-vindo a todos, boa noite. A gente fica muito feliz com essa oportunidade de estar trocando, né, e aprendendo um pouco mais sobre esse universo da psicologia. A gente está hoje em mais um encontro do ciclo de palestra e está fechando com chave de ouro agora, né, com a presença do Renato. E para quem não conhece o nosso espaço, né, que está propondo esse encontro, vou falar um pouquinho para situar vocês. Nós somos a Concha, um espaço de psicologia clínica, e além de um espaço de psicologia clínica, a gente tem essa intenção de explorar a psicologia de várias maneiras, né? Então a gente está oferecendo esse ciclo de palestras, a gente também oferece oficinas, cursos, estamos explorando essa área agora digital, né? Desde do início da quarentena a gente migrou completamente agora para esse universo online. Então, estamos aí, né, atendendo, fazendo atendimento individual na clínica, e aí cada um tem uma abordagem, né? Eu trabalho com a psicologia haitiana, a Alice com análise junguiana e a Larissa com análise psicoorgânica, né? Então a gente tem abordagens diversas que se comunicam e a gente tem essa proposta de aprender com a diversidade, né? Entender a potência da diversidade. Então é isso. E a gente convida vocês para conhecerem melhor o nosso espaço nas mídias, né, que a gente tem. Então, ali no campo de mensagem do próprio Zoom aí, tem um linkzinho do Linktree, que é só você acessar, e tem o nosso canal de YouTube, tem o nosso Instagram, Facebook. E no YouTube tem todas as palestras que a gente já produziu desde do início desse ciclo. E tem a palestra da Márcia também, que é uma palestra de astrologia, para quem se interessa também tem lá no nosso YouTube. Então, fica o convite aí para vocês conhecerem. Boa noite, todo mundo, gente. Estou muito feliz aqui com a presença do Renato, ele ter aceitado o nosso convite. Renato, além de um amigo, é uma inspiração, né? Já trabalhamos juntos aí um pouquinho. Compartilhamos desde, né, da minha graduação. Eu e Renato, a gente se encontrou aí num grupo de pesquisa, o Renato já no mestrado e eu ainda na graduação. Enfim, gente, o Renato é um profissional maravilhoso, existencialista, especializado em casal e família também. E ele tem um trabalho muito bonito de trabalhos sociais dentro da psicologia. Então, ele fundou um espaço que funciona até hoje com vários psicólogos, chamado Psicologia e Vida, um projeto de atendimento social, no qual eu faço parte também. Então, com muito prazer aqui, eu passo a palavra para o Renato, que vai poder se apresentar melhor para vocês também. Renato, fica à vontade, você tem aí essa 1 hora de fala e muito bem-vindo. Obrigado, Lari. Bom, pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer mesmo poder estar aqui com vocês nesse espaço, partilhando conhecimento, ensinando e aprendendo, porque eu acho que a beleza do encontro é tanto terapêutico, né, quanto encontro de aprendizado, seja para você passar, invariavelmente é um espaço também de aprendizado para quem está ministrando a palavra. Então, fico muito feliz com essa oportunidade, né, de poder dividir, de poder aprender com vocês. A Lari me apresentou, vou contar um pouquinho da minha trajetória, só porque ela tem tudo a ver com existencialismo, senão eu não seria um psicólogo existencialista. Para quem é psicólogo, vocês sabem que dificilmente vocês escolhem uma linha. De uma maneira geral, vocês encontram aquela linha que já falam de você, né? Por isso que a gente brinca e diz que é a linha que escolhe você, a abordagem que escolhe você. Porque no final das contas, a escolha da abordagem tem a ver com a escolha de quem você é, da escolha que faz sentido para você. E a gente vai falar muito sobre significado e sentido, porque são bases do existencialismo e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, eu fiz faculdade na PUC, né? Ao longo da minha trajetória na faculdade, eu fui me deparando com as diversas abordagens da psicanálise, as abordagens behavioristas, algumas abordagens corporais. Algumas eu não me identificava muito, não fazia muito sentido para mim,
Até um belo dia que o existencialismo, como vocês podem perceber, para quem é da psicologia, não é a linha mais difundida no Rio de Janeiro. No Brasil, de uma maneira geral, não é a linha mais difundida. Então, nem sempre a gente encontra informações óbvias e fáceis acerca do existencialismo, informações em todos os cantos. Então, ela era uma matéria letiva dentro da faculdade que eu tive a oportunidade um dia de fazer para preencher o meu horário. Mas eu não acredito que as coisas aconteçam só por acaso, e ali eu me identifiquei. Foi exatamente isso, no momento em que eu fui compreendendo a visão de mundo, né? Porque toda abordagem, ela organiza a forma com que a gente vai enxergar o nosso cliente, a pessoa que se apresenta a nós, a nossa conduta, a nossa fala, né? A maneira com que eu me coloco na dinâmica terapêutica. E tudo isso tem que falar de mim, tem que falar de quem eu sou, tem que falar da minha forma de funcionamento. Eu acho interessantíssima a psicanálise, mas eu não me identificava com aquela dinâmica de prática em si, e com algumas teorias eu tinha dificuldade de assimilar na minha linguagem. E aí, de repente, o existencialismo apareceu e foi amor à primeira vista, né? Foi uma oportunidade que, como o existencialismo ele tem uma base filosófica, as questões que ele trazia iam de encontro com questões que, para mim, são muito importantes e me ajudam a dar sentido à vida. E a gente vai entender um pouquinho disso quando eu estiver explicando os principais conceitos teóricos do existencialismo. Seguindo esse caminho, né, eu me deparei com o existencialismo, me apaixonei, logo comecei a fazer uma formação ainda no final da faculdade com a professora Teresa Hertal. Finalizei essa formação com ela de atendimento clínico, com base sartreana, que é um dos filósofos referentes dentro do existencialismo. Segui minha carreira, segui meu caminho de desenvolvimento, invariavelmente, e aí eu acho que isso não importa muito a linha, quando a gente começa a atender, né, entrar em contato com vidas das pessoas no consultório, a gente percebe que não tem como a gente não falar de família. Não tem como se a gente nasce, e até pegamos já, iniciando com uma frase do Sartre, né, que ele diz que a existência precede a essência, que a nossa essência, ela em si se constrói a partir da nossa existência. E se a construção dessa essência, ela acontece a partir da minha existência, o primeiro contato existencial que eu tenho com o mundo é através da minha família, através do recurso que a criança tem, que é o seu próprio corpo. Então, assim, invariavelmente, parte daquilo que a gente passa pela nossa família. E aí, por isso, eu fui buscar fazer uma formação, uma especialização em terapia de casal e família, que tinham bases psicanalíticas e sistêmicas, que para mim foi ótimo a nível complementar, né, a nível de ampliar mesmo a visão, as diversas linguagens que a gente pode utilizar para enxergar o ser humano. Não me ative a isso, sempre tive vontade de dividir conhecimento, de ter um espaço de troca. Tenho muito interesse em pesquisa, sempre tive, continuo tendo, ainda tenho interesse de retomar pesquisas. Fiz o mestrado. Nesse mestrado, eu mergulhei mais no campo social. E aí eu vou explicar um pouquinho disso também, porque onde o social entra na minha vida. Eu vou fazer um retorno. Assim que terminei a faculdade, eu fiz uma conta rápida, né, financeiramente falando. E a psicoterapia, ela nos valores tradicionais da psicoterapia particular, ela não é tão acessível para pessoas que não têm uma condição financeira abastada para você pagar um valor, sei lá, de R$ 200 por sessão, ou que seja 100, não importa. Foi pensando nisso que logo que eu me formei, eu desenhei, né, construí esse projeto que se chama Psicologia e Vida, que é um espaço que tem como finalidade acolher pessoas que não têm condição financeira de pagar um atendimento particular. E aí, gente, eu acredito que tem muitos psicólogos aqui me ouvindo, e eu gosto de dar esse exemplo, porque durante a faculdade de psicologia, ninguém fala isso pra gente, mas é importante relembrar. Se você for ser autônomo, você vai ser um empreendedor de você. Então você precisa ter um olhar criativo, inclusive, porque o empreendimento em si, e aí veja bem, empreendimento não necessariamente precisa estar ligado sempre a obtenção de lucros e ganhar dinheiro loucamente. Empreender significa poder colocar em prática coisas, projetos que façam sentido para você, sejam eles com finalidade financeira ou sejam com uma finalidade de ajudar pessoas. Então é muito interessante que quando a gente está falando em psicologia, a gente está falando em profissionais autônomos, a gente está aqui com 3 que estão fazendo um trabalho super legal, a criatividade ela é fundamental para o nosso próprio desenvolvimento. O campo de atuação da psicologia é tão vasto
que tem muito espaço para criar. E aí eu desenhei esse projeto, escrevi esse projeto, ofereci numa igreja que tinha um espaço físico para me oferecer, e assim começamos, né? Comecei atendendo sozinho, e hoje a gente tem uma equipe, se eu não me engano, de 13 psicólogos. Posso estar errado nos números, que agora eu já não me lembro de todo mundo, posso estar confundindo, mas se eu não me engano, de 13 psicólogos, né? A gente foi de um atendimento de 7 pessoas para provavelmente, aí já são 8 anos de projeto, já provavelmente mais de 1.000 pessoas atendidas. E aí, gente, esse é a primeira reflexão que eu vou fazer antes de entrar na teoria, é a reflexão acerca da construção de sentido da própria vida, que eu vou voltar mais à frente, depois embasando. Mas veja bem, a construção desse projeto, ele está conectado com algo que já fala de um valor, que é a possibilidade. Eu acredito, eu sou um romântico da psicologia, eu realmente acredito na psicologia como um caminho, um possível caminho, né, de construção e reconstrução do mundo mesmo, porque a psicologia é o espaço que promove reflexão acerca de si. E o ponto central de toda a problemática que a gente identifica hoje é a falta de identificação, de compreensão de si. Quando a gente não se observa, não reflete, a gente repete. É quase a propaganda do grafite, né? Quando a gente não reflete, a gente repete. Isso é uma frase que eu sempre falo. Porque até a liberdade, para ser vivenciada, ela precisa ser compreendida como uma possibilidade. Nem todas as pessoas entendem que são livres. Muitas simplesmente acreditam que a vida é o que é e a única coisa que elas têm para fazer é seguir em frente do jeito que dá. Então, até a dimensão de liberdade, que é um tema que a gente vai falar muito nessa noite, ela precisa ser compreendida para poder ser vivida. Como eu já vinha de uma faculdade de psicologia, formação em existencialismo, a escolha do projeto ela teve a ver com os dois caminhos, né? Ao mesmo tempo, e aí vem a via de mão dupla, ao mesmo tempo que foi um espaço que me permitiu me desenvolver profissionalmente, né? Enquanto prática profissional, foi um espaço que também tinha como finalidade ajudar outras pessoas para que elas tivessem acesso, para que elas pudessem se compreender, para que elas pudessem olhar para a vida de uma perspectiva diferente. É um projeto que eu tenho muito carinho. Hoje eu fico mais no stand-by, a gente tem uma coordenadora e uma equipe maravilhosa, mas é um projeto que surgiu de uma iniciativa de uma escolha, surgiu a partir de um impulso de sentido, ou seja, poder fazer a diferença dentro do meu universo, mesmo que micro, para mim é um valor. Né, então, aquele projeto é a manifestação de um valor que se construiu a partir de uma decisão que dá sentido à minha vida. E aí eu estou fazendo toda essa explicação porque uma das talvez um ponto central do existencialismo, e que dialoga diretamente com o humanismo, é colocar o homem como responsável por si. Isso de uma maneira geral dentro das perspectivas humanistas, diferente do behaviorismo, diferente da psicanálise. O homem ele é o centro de si, responsável por construir a quem ele é e a quem ele um dia será, né? Então, seguindo nesse projeto, eu fiz o mestrado também no campo social, estudei uma instituição linda de acolhimento infantil chamada Família Santa Clara, que desenvolveu um trabalho muito bonito, mas eu acho que seria um papo excelente para um outro momento. E também eu montei, aí entrando na questão do empreendedorismo, um espaço, assim como vocês organizaram a Concha, eu também tenho um espaço com umas 2 sócias e grandes amigas, chamado Espaço Solis, e Solis vem do latim luz solar, e a proposta é iluminar a vida das pessoas. E é um espaço inicialmente de atendimento psicológico, mas a gente também tem como proposta já para o ano que vem iniciar um espaço de formação, formativo de cursos e formações voltados para profissionais do campo da psicologia. Então fica a proposta aqui, a dica, quem quiser pesquisar depois, eu posso passar os contatos e tudo mais. E atualmente, né, além do consultório, iniciei, acho que eu vi alguns alunos meus aqui da Unigran Rio também, estou dando aula, e está sendo uma experiência muito bonita, muito legal poder ter esse espaço de troca e de aprendizado. Nunca é só dar, né? É sempre um movimento recíproco, de dar e receber. E eu acho que essa é uma das belezas que quando a gente consegue perceber que a vida é marcada por esse movimento de ir e vir, né, de dar, e não importa o que seja com alguém, seja com alguma experiência, seja, enfim, com qualquer situação, a gente sempre se coloca frente a qualquer fenômeno da vida e o fenômeno sempre se coloca frente a gente, afetando a gente de alguma maneira. Então essa é mais ou menos a minha trajetória,
que foi se construindo muito em cima da perspectiva existencial, que lá na minha faculdade em algum momento fez sentido. Porque eu já enxergava a vida a partir da liberdade pessoal. Eu já enxergava a vida a partir da minha responsabilidade de escolha, mesmo que eu não entendesse a profundidade do que isso quer dizer na dinâmica prática de vida e no consultório em si até então, porque naquele momento eu estava conhecendo mais da filosofia existencial. E para entrar no existencialismo, eu sei que vocês têm feito palestras trazendo diversas abordagens. É importante a gente fazer uma contextualização bem simples, né? A psicologia ela veio surgindo, Freud tem contribuições incríveis, a psicanálise tem contribuições incríveis para o campo da psicologia, o behaviorismo tem contribuições incríveis, porém os pensadores da época, e aí em torno da década de 50, o pensamento humanismo na história ele veio de muito antes, mas tendo a psicologia na década de 50, eles tinham a seguinte perspectiva: o ser humano ele é diferente de todo o resto dos outros seres e objetos pesquisados dentro do método científico positivista. Como é que você vai medir ou compreender a consciência utilizando os métodos que até então a gente tinha? Essa era a questão. Os pensadores humanistas eles falavam, cara, como é que você não pode reduzir o homem só ao resultado dos seus condicionamentos, assim como você não pode reduzir o homem ao resultado das influências única e exclusivamente das suas pulsões ou do seu conteúdo inconsciente, porque o homem é mais do que isso. E o pensamento humanista, e aí a gente pode citar aqui Maslow e Rogers, traz um conceito fundamental que também aparece dentro do existencialismo, que é o conceito de tendência autorrealizadora, tendência atualizadora, autoatualizadora, que seria uma ideia. O melhor exemplo, eu vou dar um exemplo de Rogers, rogeriano, que eu acho que ele abarca exatamente o que eu quero dizer. Ele falou o seguinte: um dia ele estava chegando numa casa que ele tinha, numa fazenda, e aí dentro do porão ele guardava batata. E aí tinha uma janela no porão, entrava um pouco de luz naquele porão, e uma daquelas batatas começou a germinar. E aí ele diz o seguinte: todo ser existente, isso não se limita ao ser humano, tá? O ser humano, os animais, as plantas, todo ser vivo busca o seu desenvolvimento de alguma maneira. A batata, ela estava lá, num ambiente impróprio para ela continuar gerando outras batatas, mas mesmo assim, na oportunidade que ela teve, ela de alguma maneira germinou e, enfim, tentou dar continuidade, tentou se desenvolver de alguma forma. E ele diz que essa tendência autoatualizadora, né, autorrealizadora, ela é presente em todo ser vivo. E isso, gente, só para compreender, aí a gente começa a diferenciar algumas visões. E esse olhar humanista traz uma visão de ser humano com potencial de construir o melhor de si. E seria, de alguma maneira, ele sempre estaria buscando, mesmo que ele não necessariamente conseguisse, se atualizar, né, de alguma forma. Essa é uma visão muito importante, porque eu até diria que é uma visão importante / esperançosa, porque ela enxerga no ser humano o seu potencial. Não à toa, quando a gente vai ver os conceitos, a pirâmide tradicional de Maslow, né, que a gente tem lá embaixo a segurança, a fisiologia, depois a segurança, depois a estima, até a gente chegar no topo, que é a autorrealização. E a autorrealização seria a capacidade de você, se a gente fosse simplificar, né, de uma maneira até ousada, seria a coerência entre escolha e desejo, né? O que está em sentido, aquilo que faz sentido para mim, manifesto enquanto escolha de vida. Então, uma pessoa que consegue ser coerente consigo, em si, ela estaria vivendo uma experiência de autorrealização. Essa é uma perspectiva humanista que começa a mudar a visão do ser humano, trazendo um conceito central. E aí, gente, é interessante porque esse conceito, por mais que o existencialismo durante um tempo nem se visse tanto humanista, mas a bem da verdade ele está dentro do guarda-chuva do humanismo, e a gente depois teve, Sartre fez um livro inteiro, né, de uma palestra falando sobre que o existencialismo é um humanismo. O ponto mais importante é a liberdade. E aí, veja bem, o que a gente entende como liberdade?
Liberdade se manifesta sempre nas nossas escolhas. Então, o que caracteriza o ser humano dentro da visão humanista e, em geral, existencial? A possibilidade de liberdade, a capacidade de escolhas que as pessoas têm, que vão norteando o que a pessoa em si vai vivenciar na sua vida, né? Então, eu peguei até uma definição do existencialismo que eu vou ler para vocês. Ó. Seria um conjunto de doutrinas segundo as quais a filosofia tem como objetivo a análise e a descrição da existência concreta, considerada como ato e como uma liberdade que se constituiu afirmando-se e que tem unicamente como gênese ou fundamento esta afirmação de si. Ou seja, a existência humana, e aí vem um ponto, já entrando na questão existencial, e aí vocês vão perceber que, invariavelmente, o existencialismo ele traz questões filosóficas. A gente vai dar uma filosofada agora profunda. Quais são as principais reflexões do existencialismo? O que a gente está fazendo aqui nesse planeta? O que significa a nossa existência? E eles dizem, a existência em si, ela é o que é. E a gente, e somos nós que vamos dar sentido a essa existência, porque a gente simplesmente existe. E aí é interessante, e aí vem uma divergência entre o pensamento humanista e o pensamento existencial. O pensamento humanista se conecta com uma ideia de essência humana. O pensamento existencial, e aí Sartre, como eu já falei anteriormente, ele diz o seguinte: primeiro a gente existe, depois a gente se constrói, inclusive as nossas essências. Por isso que a existência seria o que é. Para muitas pessoas, e aí, gente, veja bem, dentro do existencialismo a gente tem diversos autores. Eu vou começar falando de alguns, mas depois a gente pode citar outros que têm algumas divergências com relação a essa perspectiva. Mas Sartre, o existencialismo se difundiu muito a partir da Segunda Guerra Mundial. E um grande nome dentro da divulgador do existencialismo foi Sartre. Jean-Paul Sartre, filósofo, crítico e escritor francês. E ele diz isso, que primeiro a gente existe, depois a gente se constrói. Por isso que a existência em si seria aquilo que ela é. Para muitas pessoas, o existencialismo sartriano ele é até meio niilista, assim, parece que, cara, então nada é nada, então nada faz sentido, sou eu que tenho que dar sentido a tudo isso. E aí a gente cai no segundo conceito muito importante dentro da perspectiva existencial, que é a angústia. No momento em que a gente se percebe livre na nossa existência, responsável pelas nossas decisões, invariavelmente a gente precisa conviver com a angústia de ter que escolher. Por quê? Porque quando a gente fala em liberdade, a gente fala em escolha, isso é importante deixar muito claro, porque o existencialismo foi criticado, sartriano em especial, por uma má compreensão do conceito. Liberdade não é libertinagem. Eu faço o que eu quero do jeito que eu quero na hora que eu quero. Não. Liberdade é ser responsável pelas minhas decisões. Qualquer decisão que eu tome na minha vida é da minha responsabilidade. Logo, todas as consequências da minha existência passam por mim. Aí você pode me perguntar, mas Renato, e na infância? Uma criança consegue ser livre, né? Quando ela nasce? Ela não escolhe onde ela nasce, ela não escolhe a família dela, ela não tem nem aparelho psíquico desenvolvido para poder fazer escolhas nessa profundidade. E aí, gente, eu vou citar já uma segunda frase célebre do Sartre. Ele diz, o importante não é o que fizeram de nós, mas o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram de nós. E aí, por que essa frase ela é tão relevante? Eu, particularmente, acho essa frase muito esperançosa. É uma frase que eu gosto muito de partilhar com os meus pacientes, porque é verdade, em algum momento da nossa vida fizeram algo da gente. Por quê? Porque uma criança não tem uma capacidade plena de escolha e liberdade. Ela não consegue vivenciar a liberdade dela na plenitude, não. A liberdade passa a ser possível a partir de um desenvolvimento psíquico e físico, inclusive, né? Quando ela tem um aparato psíquico capaz de discernir suas decisões. E aí ele fala, nesse momento em que você não é mais vítima de uma história, né? Resultado de um contexto que você viveu e que te marcou, invariavelmente. Ele traz o foco para o sujeito. Algumas linhas vão focar nos traumas da infância, algumas linhas vão focar na manifestação desses impactos inconscientes que a pessoa viveu ao longo da sua vida. O existencialismo vai focar no que você vai fazer com isso. O que você vai fazer a partir do que fizeram de você. Porque o que fizeram de você não foi uma escolha sua, é a parte que você não tinha muito o que fazer.
Mas é interessante porque no consultório, e aí eu vou citar agora outro autor. Eu ia falar linearmente, gente, mas eu acho que eu vou falando assim, quando eles forem aparecendo, porque eu acho que vai conectando, né? Um autor que eu tenho uma profunda admiração e tenho estudado cada vez mais hoje, é um autor chamado Viktor Frankl, autor da logoterapia, do campo da análise existencial. Viktor Frankl foi o psiquiatra que acabou participando das duas guerras, tanto a primeira quanto a segunda, a primeira ainda muito jovem, mas sofrendo todas as consequências dessa guerra porque morava em Viena, e depois na Segunda Guerra Mundial, onde ele ficou 3 anos preso em Auschwitz. Auschwitz não, perdão, em campos de concentração, sendo um deles Auschwitz. E ele é um cara que criou a logoterapia, ele já tinha escrito, eu acho que de certa forma ele teve a oportunidade de vivenciar algum tipo de prática dessa logoterapia na pele, né, na própria experiência de privação profunda da liberdade. E Viktor Frankl fala o seguinte, ele também não escolheu ser preso, ele não escolheu passar por um campo de concentração, ele não escolheu perder a esposa, a família, os irmãos, acho que só sobreviveu uma irmã dele depois de tudo. Ele não escolheu nada disso. Mas ainda assim, esse autor é um autor que fala sobre liberdade. Sobre liberdade e sobre a nossa responsabilidade. Desculpa, gente, só tive que botar aqui porque o computador estava desligando. Só botar na tomada. É um autor que fala sobre liberdade. E aí ele traz dois conceitos, né? Ele divide a liberdade em duas, e para mim isso é uma divisão fundamental para a gente compreender os conceitos de liberdade que eu vou estar discutindo com vocês hoje aqui. Porque, principalmente quando a gente começa a falar de liberdade, começam a pipocar diversas polêmicas acerca do que é ser livre. E aí ele diz o seguinte, a gente tem duas liberdades, uma de desejo e de escolha. Eu quero fazer isso agora. Esse desejo, essa possibilidade, essa manifestação da liberdade, ela é limitada. Ela está sempre dentro de um contexto, né? Contexto biopsicossocial. Então, nem sempre eu vou ter a possibilidade de fazer aquilo que eu quero, porque simplesmente eu não posso. Porém, ele diz o seguinte, e aí pense numa pessoa no campo de concentração. Ela teve zero liberdade de desejo, né? Ela não tinha liberdade. Não, você não quer fazer nada, você vai fazer o que dá. Mas ele diz o seguinte, diante da vida, tem uma liberdade que nos faz humano. E essa liberdade interna, ela é uma liberdade que promove plenitude, que é a liberdade de como você vai se colocar à frente aos fenômenos que se apresentam. E aí o exemplo que ele traz, que eu acho muito bonito, sempre falo esse exemplo, porque eu acho que ele é tão profundo. Ele diz o seguinte, que você pode estar indo para uma câmara de gás, mas nenhum ser humano vai tirar de você a liberdade de escolher se você vai de cabeça erguida ou não. Ou seja, a postura que você assume diante dos fenômenos que se apresentam à sua vida é o que faz a gente humano. Diferente do repolho, que se nascer repolho vai ser repolho, e mesmo que a gente faça pratos diferentes, ainda vai ser o prato usando repolho, né? O cachorro, que você pode até condicionar ele, mas ele vai ter uma vida de cachorro, caso a gente não mexa com ele. O passarinho, ele vai nascer e vai ser passarinho, o ser humano não. Ele pode ser várias coisas porque ele dá sentidos e significados diferentes. Então, o que difere o ser humano dos outros animais? É a própria liberdade. A liberdade de dar sentidos diferentes, de escolher como a gente vai se portar. Nem todo ser humano ele vai agir da mesma forma, funcionar da mesma maneira, né? E essa possibilidade de escolher a nossa postura frente aos fenômenos é o que nos humaniza, é o que nos faz diferente. E aí eu volto em Sartre, e a gente percebe a profundidade do que ele quer dizer. Ele fala, cara, o importante não é o que fizeram de você, é o que você vai fazer com isso, é a postura que você escolhe diante da sua vida. E aí vamos fazer uma dança, né? Agora o Sartre abraçou o Viktor Frankl e vamos dançar. O Viktor Frankl fala o seguinte, ele divide as posturas humanas em 3. Existem 3 formas das pessoas se colocarem na vida. Que são as pessoas conformistas, as pessoas totalitaristas e as pessoas que vivem sua liberdade. As pessoas totalitaristas, ele toma como exemplo os guardas dos campos de concentração, que depois do Holocausto, eles falavam, não, mas eu estava cumprindo ordens. Do tipo, eu só fiz isso porque me mandaram. Eu gostaria de perguntar, e se você tiver que pular da ponte, você vai? Talvez ele diga que não. E aí é interessante que ele percebe que, eu não vou pular da ponte, mas eu posso matar outra pessoa, porque aí eu estou cumprindo ordens. Então, esse movimento psíquico de desresponsabilização de si, Viktor Frankl, no qual você aceita passivamente as ordens direcionadas a você, e aí isso ele pega o exemplo de um guarda, dos guardas do Holocausto, mas isso poderia ser uma relação com uma mãe, com um pai, uma relação amorosa,
né? Dependendo da conduta específica, tem pessoas que simplesmente seguem o que as outras mandam. Outra postura de vida, no qual são negações da liberdade, e se a gente fosse usar um conceito sartreano, seria a própria má-fé, que dentro do existencialismo sartreano não significa má-fé como a gente entende, mas sim as mentiras que a gente conta para a gente para negar a nossa liberdade, que é o conformismo. O conformismo são as pessoas que simplesmente existem, aí elas falam, todo mundo faz assim? É assim que funciona? Então tá. Então eu vou seguir por esse caminho também. Mas eu vou, por que você está fazendo isso? Ah, não sei, cara, porque tá todo mundo aqui. Vocês percebem que tem um gap reflexivo nesse movimento. E o existencialismo, ele traz essa... Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Uma pergunta, eu sei que é uma pergunta angustiante, porque mesmo que a gente filosofe a noite inteira aqui, a gente não tem uma resposta absoluta sobre para que a gente existe. A gente escolhe o que dá sentido à nossa vida. Seja uma visão científica, seja uma visão religiosa, a gente escolhe. Ah, porque a gente nasce e a gente morre. Aí a gente vai tentar devagar sobre diversas coisas que podem dar sentido à nossa vida. E é muito angustiante, às vezes, a gente saber que ainda assim, no final das contas, a única coisa que nos resta é uma escolha. Uma escolha de sentido e significado. E a gente manifesta exatamente o que o Viktor Frankl falou. Eu escolho dar sentido àquilo que se apresenta à minha vida. E o Sartre fala isso, voltando para as questões do conformismo. Tem pessoas que negam a sua liberdade através de justificando a sua forma de existir no comportamento de manada, né? Olhando o que todo mundo está fazendo e seguindo esse fluxo. Tanto que se vocês pegarem, tem um texto interessantíssimo de Maslow que fala, ele destaca, porque essa pesquisa foi muito questionada porque ele não fez com tantas pessoas, mas é bem interessante o resultado dessa pesquisa. Ele destaca as características das pessoas autorrealizadoras. E um ponto central, se você fizer uma análise, ele destaca 15 pontos, dos pontos são justamente pessoas autorrealizadoras vivem a sua liberdade. Ele usa o termo, elas são aculturadas, porque elas estão dentro de uma cultura, mas conseguem escolher independente da cultura, no sentido de que tá todo mundo fazendo desse jeito, tudo bem, mas isso não faz sentido para mim. Então, a vivência dessa liberdade no campo pensando de uma maneira saudável, né? Na terceira manifestação do que o Viktor Frankl entende sobre posturas frente à vida, elas passam pela apropriação de si, pela consciência da liberdade e, obviamente, consciência da sua própria história. E aí, Renato, mas isso exclui todos os saberes passados, isso exclui os condicionamentos, exclui as marcas no corpo, exclui tudo. Não, isso não exclui nada disso. A gente continua aprendendo por condicionamento, a gente continua construindo hábitos, a gente tem a fisiologia que funciona, a gente não pode negar todo o aprendizado já até então apresentado. Porém, contudo, entretanto, todavia, o único caminho de mudança, seja lá o que for, eu quero mudar eu não aguento mais, eu não consigo fazer minhas coisas, eu começo e paro tudo na minha vida. O único caminho que você tem para mudar isso, ainda assim, é exercendo a sua liberdade, mesmo que você vá buscar um terapeuta. E aí poderia ser um terapeuta corporal, um terapeuta behaviorista, não interessa. Para você chegar no terapeuta, você fez uma escolha. Então, o caminho não importa muito. Ele sempre vai passar por uma decisão. E aí, veja bem, gente, na psicologia, a gente vai ter diversos autores dando ênfase, né? Cada um vai olhar o ser humano e dar ênfase a partir de uma característica. Tem pessoas que vão focar nos condicionamentos, vão trabalhar em cima disso. Tem a galera que vai trabalhar no corpo, tem a galera que vai trabalhar focada nos impulsos inconscientes. E os psicólogos, né? E a psicologia existencial, de uma maneira geral, vai trabalhar com ênfase na liberdade, na responsabilidade e na decisão que a gente pode tomar diante da nossa vida. O primeiro grande nome, aí a gente botou Sartre e Viktor Frankl para dançar, eles estão agora na pista, só que a gente tem que falar de uma pessoa que veio antes deles e é considerado o pai do existencialismo, porque ele promoveu as primeiras... Hoje em dia, o tema da liberdade, responsabilidade é um tema muito comum, é um tema muito difundido, gente, mas lembre-se, nada veio do além, as coisas se constroem ao longo da nossa história. E um dos primeiros pensadores a falar sobre isso, considerados existenciais, foi Søren Kierkegaard, que eu botei aqui, ele foi de 1813 a 1855. E ele era protestante, então ele tinha uma visão religiosa em certo grau, porque o existencialismo, a maior parte dos autores, eles são ateus. Kierkegaard não, ele tinha uma relação com Deus. É interessante porque aí você começa a perceber as diversas nuances.
Kierkegaard, e como ele era protestante, tinha uma relação com o cristianismo, mas ele começou a dizer, fala, cara, peraí, a gente não é uma coisa só, a gente pode se escolher. Essa ideia do homem como construtor de si a partir das suas escolhas, ela nasce com Kierkegaard, que é interessantíssimo. Eu peguei uma frase dele aqui para dividir com vocês. Vou ler. O desespero mais comum é não escolhermos ou não podermos ser nós mesmos, mas a forma mais profunda de desespero é escolhermos ser outra pessoa ao invés de nós mesmos. Então, gente, tenta imaginar o contexto. Esse cara morreu em 1855. Então, nessa época, ele estava falando disso. E é tão interessante, porque como ele tinha uma visão religiosa, ele tem uma frase interessante de quando ele fala de Deus, ele fala o seguinte, ele fazia uma associação com as passagens bíblicas que dizem que quanto mais eu estou em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a frase clássica bíblica. E ele diz o seguinte, quanto mais a pessoa se conecta com o espiritual, está em Deus, se tudo posso naquele que me fortalece, quanto mais em Deus eu estou, mais livre eu sou, porque liberdade é possibilidade de escolha. Se tudo posso, mais escolhas. Se mais escolhas, mais liberdade. Ou seja, ele dava ênfase a uma relação espiritual que não era tão religiosa, porque ele foi muito criticado, inclusive, dentro da perspectiva religiosa, porque ele trazia uma visão divergente. Mas ele falava isso, que quanto mais você está com... E a gente pode ampliar a visão dele. Quanto mais você está com aquilo que te conecta à sua essência, mais possibilidade você tem. Talvez a gente poderia colocar essa frase dele dessa maneira para gerar uma reflexão curiosa. E aí, gente, o terceiro ponto, né? Eu falei da liberdade, falei da angústia, e agora eu vou falar de um ponto fundamental também, usando uma frase de Kierkegaard, ele fala o seguinte, ó, arriscar-se é perder o equilíbrio por uns tempos, mas não se arriscar é perder-se a si mesmo para sempre. Bonito, né? Arriscar-se é perder o equilíbrio por um tempo, mas não se arriscar é perder-se a si mesmo para sempre. E aí a gente nota que o terceiro ponto fundamental para a gente entender a psicologia existencial é justamente o risco. Ser livre implica em conviver com a angústia invariavelmente presente na nossa existência, a cada escolha, desde o picolé de uva ao picolé de manga, escolha pequena, angústia pequena, até caso ou separo, né? O caso ou não caso, angústia grande. Psicologia ou engenharia, alto grau de angústia, sei lá, né? Por quê? Porque toda escolha é um risco. E toda escolha é um risco. Sabe por quê? Porque nem sempre vai dar certo. E aí dar certo, com todas as aspas nesse certo, significa nem sempre eu vou dar conta, as minhas expectativas vão ser atendidas, mesmo que eu esteja buscando aquilo. Porque a gente não controla tudo. A gente não controla o mundo. A gente controla no máximo, se esforçando bastante, as nossas emoções, nossas escolhas, nossa forma de se colocar no mundo. Mas o outro, aquilo que está fora, a gente aqui tem, pelo menos, eu estou enxergando aqui toda a equipe da Concha. Eu não sei quantas pessoas tem na sala. Temos aqui várias liberdades, né? Várias consciências se relacionando. Eu não tenho controle sobre nenhum de vocês. A única coisa que eu tenho controle é sobre mim. E olha lá. Então, assim, toda escolha é um risco. E eu posso frustrar minhas expectativas. As coisas podem não sair como eu planejei. E vocês sabem, todo mundo aqui presente nesse bate-papo sabe, que muitas vezes a gente fica no lugar de sempre, a gente fica na famosa e difundida zona de conforto, a gente fica no lugar comum, pelo simples fato de que a gente tem muito medo de que se a gente fizer algo diferente, as coisas podem dar errado e não saírem conforme planejado. Então, o medo de se arriscar, ele é muitas vezes um determinante para a construção de uma vida sem sentido, de uma vida sofrida. Pelo simples fato de que nem sempre uma escolha que eu fiz lá atrás, ela vai fazer sentido na minha vida para sempre. Porque a gente não é uma coisa estática, né? A cada experiência que a gente sente, pensa e age, a gente se transforma um pouco, a gente muda um pouco a nossa forma de enxergar a realidade, de sentir a realidade. Pode ser que a gente saia desse bate-papo aqui pensando em coisas que, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, de repente, amanhã você já acorda vendo coisas, não vendo mais o ponto de vista das coisas, mas vendo a vista do ponto, sabe? Você inverte o olhar e, de repente, você fala, nossa, nunca tinha reparado que isso aqui podia ter esse sentido. Nunca pensei que eu não precisava reagir dessa maneira. Nunca tinha me dado conta que eu não preciso atender expectativas, sei lá, da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, que eu posso dizer não.
e que as pessoas têm o direito de se frustrarem comigo. Isso é uma reflexão que eu tenho feito constantemente. A importância da gente, por exemplo, aceitar o direito das pessoas se frustrarem com você. Por que a gente tem tanta dificuldade em relacionamento interpessoal de uma maneira geral? Porque as pessoas, elas tentam controlar as liberdades. Eu quero controlar a forma com que a Larissa vai me entender. Será que se eu falar isso, ela vai ficar chateada comigo? Ah, então eu não vou falar, porque pode ser que ela fique chateada. E se ela ficar chateada comigo, pode ser que ela não goste mais de mim. Se ela não gostar de mim, falar com o Miguel, pronto. Ela tem o direito de ficar chateada. E quando a gente tenta controlar a liberdade das pessoas, a gente dificilmente dá conta da nossa, que já é um desafio. Por quê? Porque viver a nossa liberdade implica em correr riscos. E a vida é se arriscar. Então, as pessoas que alcançam objetivos, elas se arriscam. Se vocês observarem bem, eu sempre fiquei, às vezes, olhando na internet, vendo gente que fazia vídeo e falava, gente, esse pessoal é cara de pau, né? Tinha uma galera que olhava e falava assim, pessoal, cara de pau, né? Pega e faz. E tinha gente que ganhava visibilidade, fazia. Eu falei, nossa, que coisa interessante, porque eu não achava tão legal, tá? Na minha avaliação. Mas não importa. O que eu acho não importa, tá? Me chamava a atenção, falei, cara, essa pessoa é corajosa, ela se arriscou, ela se jogou. E no momento em que ela se coloca no mundo, alguém não vai gostar, tudo bem, ela não tem que agradar todo mundo, mas ela se permitiu. E tem muitas pessoas que vão se desenvolvendo pelo simples fato de se arriscar. E aí, gente, quando a gente está falando de... Só para fazer uma pequena reflexão sobre a nossa vida também, que eu acho que é importante, além só de teoria, quando a gente está falando de se arriscar, para qualquer escolha que seja nova, invariavelmente a gente vai perder o equilíbrio aí por algum tempo. Mas é legal a gente saber que o pior risco da vida é a gente viver uma vida inautêntica, né? Uma vida desconectada com aquilo que talvez realmente faça sentido para a gente. Beleza. Fomos... Agora, a gente estava em Kierkegaard, beleza. Kierkegaard traz todas as reflexões acerca da liberdade. Agora, para a gente construir a psicologia existencial, e a gente está falando até então, né, da filosofia, e na verdade não só o existencialismo, tá, gente? O humanismo, de uma maneira geral, a psicanálise, por exemplo, ela bebe da metodologia interpretativa do discurso do cliente. O humanismo, de uma maneira geral, ele utiliza um método, que é a fenomenologia, que eu adoro, acho a fenomenologia incrível. Quem criou a fenomenologia foi Edmund Husserl, né? Ele desenvolveu, porque ele foi um cara que falou, cara, a gente não pode pesquisar a consciência humana utilizando a mesma metodologia que a gente usa com o rato, de condicionamento. Não dá, a gente tem que ter outra forma. E é muito interessante porque um dia ele conta que ele estava vendo o filho dele no jardim, e aí ele estava cortando uma lagarta, assim, sabe? Um pedaço de madeira, e ele olhou de longe e falou, nossa, meu filho é muito violento. Na cabeça dele, ele projetou agressividade. Mas quando ele deu a volta e foi ver a criança, ela estava rindo. E falando, brincando. Só que na brincadeira daquela criança que não dimensionava os seus atos, ela estava matando aquele bicho. Isso é verdade. Mas a intenção não era uma intenção violenta. E aí Russell, né, dentro da perspectiva fenomenológica, ele diz o seguinte, que toda consciência é consciência de algo. Por quê? Porque eu não posso... Deixa eu ver aqui. Pegar um livro do Sartre, inclusive. Eu não posso pegar isso aqui, quando eu te falo assim, isso aqui é um livro, vamos chamar isso aqui de fenômeno. Isso aqui é um fenômeno. Eu dou sentido a esse fenômeno de acordo com a minha experiência. Para algumas pessoas pode ser um apoio, para algumas pessoas pode ser um enfeite, para algumas pessoas pode ser peso, para algumas pessoas pode ser um lugar para você apoiar o celular, sei lá, para fazer uma live. Então, assim, o sentido dos fenômenos, ele é resultado da interação da consciência com o objeto. E não importa qual seja o fenômeno. Se eu me deparo... Vamos pegar um exemplo agora, já dialogando com uma das propostas do dia. Quando a gente pensa na pandemia. Pandemia é um fenômeno. Ponto. Porque, Renato, o que significa pandemia? Não sei, não faço a menor ideia. A única coisa que eu poderia dizer para vocês é o que foi a pandemia para mim. Que aí eu estou relatando a relação da minha consciência com a pandemia e o sentido que isso teve. Porque para mim pode ter sido uma experiência ao mesmo tempo de desconforto, mas de crescimento, de amadurecimento, de olhar para dentro, de etc, etc. Para alguém que talvez tenha perdido alguém próximo, tenha sido uma experiência de profundo sofrimento. A pandemia esteja associado à dor. Para outras pessoas que talvez, sei lá, iniciaram negócios, a pandemia pode ter sido oportunidade, né? Para alguém que
que estava bem, seguindo um caminho bom, e de repente a pandemia veio e deu uma rasteira, a pandemia pode ter sido, sei lá, uma banda, uma rasteira mesmo, literalmente, um quebra-mola, uma muralha. Então, o sentido do conceito pandemia, do fenômeno pandemia, ele é resultado da interação minha consciência e objeto. Né? Quando eu olho para um objeto inanimado, eu olho para ele e dou sentido a ele. Começo a significar ele a partir do meu olhar, da minha existência. E aí, gente, se eu pegar sei lá, se a gente tivesse pegar uma tribo muito, muito, muito isolada e eu levar um celular para eles, e eles, sei lá, não tivessem acesso, se nunca tivesse visto na vida, eles não iam pegar o celular e falar, uau, que legal, WhatsApp, né? Talvez eles usassem para abrir, se tivessem bateria, então, talvez usasse de arma, ganhasse outro sentido e significado. Ah, Renato, mas as pessoas criaram o celular para ser um celular. Não importa. Na perspectiva fenomenológica, a intenção prévia, ela não é a determinante. O determinante é a intenção daquela consciência que se relaciona com o fenômeno. E aí a gente tem diversos exemplos. A gente pode pensar no carnaval. Eu sempre dou exemplo do carnaval. Se você é uma pessoa muito religiosa e enxerga o carnaval como uma festa do mal, da carne, sei lá, você vai pensar em carnaval, vai pensar, carnaval é a festa do demônio. Se você tiver num bloco, talvez você sinta angústia. Perceba o que eu quero dizer. A profundidade do significado do fenômeno, como ele afeta você. Porque o que qualifica a nossa dinâmica de vida? Os nossos sentimentos. Quando eu falo que o meu dia foi bom, quando eu senti alegria, né? Talvez alegria, tranquilidade, paz, aí eu falo, o dia foi bom. Se eu sentir tristeza, raiva, né? Briguei, tive que, sei lá, ligar para a net, senti um ódio infinito, talvez eu diga, meu dia foi ruim. Então, o que qualifica a nossa existência são os nossos sentimentos. Então, se o sentido, por exemplo, do carnaval, no exemplo do dano, gera angústia, significa que carnaval para essa pessoa está associado, sei lá, a alguma coisa negativa. Se você tem uma perspectiva, acho que carnaval é uma festa livre, que promove liberdade de expressão, que ocupa espaços públicos, sei lá, quando você estiver num bloco, talvez você se veja, sinta felicidade, alegria, bem-estar. E aí, gente, uma reflexão muito importante quando a gente traz para a psicoterapia. Por isso que jamais, diante de qualquer pessoa, eu posso imprimir o meu conceito no outro. Porque a partir de uma visão fenomenológica, o meu conceito é meu, resultado da minha consciência. E a minha consciência é resultado de todas as interações que eu vivenciei na minha história. Significa que o meu olhar, invariavelmente, ele será único. Mesmo que eu e a Larissa, a gente tenha uma visão próxima a alguma coisa, por exemplo, a gente pode ter. Ainda assim, a forma com que eu sinto, gente, nem a cor a gente vê igual, né? Importante a gente lembrar disso, nem cor. Que dali é azul turquesa. A gente enxerga azul turquesa, mas se a gente fosse avaliar de verdade, a gente vê variações. Porque até o que a gente enxerga é construído a partir da nossa experiência. E quem fala isso é Bruno Latour. Ele diz que uma cultura molda um corpo. Não importa onde ela esteja. Né? Uma vez eu tive a oportunidade para Manaus, eu nunca esqueço. Eu estava andando com um cara no barco, ele falou, olha o jacaré. Eu falei, jacaré? Eu não vi o jacaré, gente. Depois de muito tempo dele quase desenhar para mim, eu vi o olho do jacaré na água. Por quê? Porque o meu olho não é treinado para ver um jacaré na água. Eu não vejo. Então, minha escuta é treinada para ouvir as pessoas. Meu olho não é treinado para ver jacaré. Então eu escuto coisas que ele não escuta, ele vê coisas que eu não vejo. Entende? Então, e o jacaré é o jacaré, estava lá. Depois de muito tempo eu enxerguei ele. Então o que ele viu, o que ele sentiu disso, só ele vai me poder dizer. Então o primeiro conceito importante, a fenomenologia traz isso. Se vocês observarem, a fenomenologia, invariavelmente, ela direciona o nosso olhar para o indivíduo como um. É um olhar bem individual. Para você entender a pessoa, você tem que olhar para ela. É difícil a gente criar generalizações dentro da visão humanista e dentro do existencialismo. Por quê? Porque cada um se constrói, cada um tem uma visão. E cada sentido e significado é dado pelaquela consciência que observa. E aí, gente, aí vem a parte interessante. Quando a gente, só fazendo uma reflexão acerca de como a gente isso reverbera na nossa vida. A maior parte dos sentidos e significados que a gente dá, eles passam pelas nossas experiências de vida. Né? Às vezes a gente dá sentidos sem ter consciência das coisas. Não necessariamente a gente refletiu para construir determinados sentidos. Mas quando você começa a dimensionar a profundidade do que eu estou partilhando com vocês acerca da importância e da dimensão da liberdade na construção de si, que exige, invariavelmente, uma postura mais consciente diante da vida, significa que a gente pode escolher sentidos e significados. Eu não preciso olhar para uma experiência, sei lá, X,
pegar um contexto familiar, por exemplo. Eu não preciso olhar para um comportamento de sempre da família. Às vezes, família a gente ocupa papel, né? Quando está com a família, parece que a gente muda, vira uma chave, começa a funcionar mais ou menos dentro de uma dinâmica. Mas quando você toma consciência, você consegue perceber, é como se você saísse um pouco, assim, você visse, e olha aqui, a cena está acontecendo, está tudo acontecendo igual, porque família é bem repetitivo, mas eu consigo perceber. Quando eu consigo perceber, eu tenho a possibilidade de escolher. Não, eu não quero reagir como sempre. Eu não quero agradar, ou não quero simplesmente dar uma resposta reativa. O que eu quero? Na boa, dessa vez eu não quero nem brigar. Eu vou só ouvir e falar tudo bem. Isso aí fica a dica para quem teve conflitos familiares de polarização política. Quando a gente aceita a liberdade do outro e enxergar até o que você não concorda, e aí isso é importante deixar claro, porque o discurso da liberdade ele é lindo, mas quando a gente começa a se deparar com pessoas que têm uma visão que você considera profundamente errada, a primeira coisa que a gente faz é julgar de uma maneira dura e assertiva. E aí não estou dizendo que a pessoa não possa ter um equívoco dentro de uma visão social e dentro de uma análise de fatos, que ela pode estar se conectando com fatos equivocados. E aí, trazendo para a terapia, não importa. Ela tem o direito, porque a liberdade permite. E isso aí, gente, não importa eu ou você, sabe? Porque simplesmente as pessoas podem. Elas podem enxergar de uma maneira completamente diferente. E quando elas enxergam de uma maneira diferente, elas sentem de uma maneira diferente. E quando alguém sente uma coisa, ela valida de verdade. Por que é tão difícil você chegar a conclusões? Porque as pessoas sentem. Cara, eu senti isso, como é que você vai dizer para mim que não é? Sabe? Por isso que é tão complexo. Então, um dos caminhos... E aí, só um parênteses, galera. O Sartre falou num dos livros dele, Entre Quatro Paredes, é uma peça, e que ele tem uma outra frase muito famosa, que ele diz que o inferno são os outros. E o inferno, para ele, seriam 3 ou 4 pessoas, agora eu não me lembro, convivendo para sempre em um quarto. E ele diz o seguinte, que as liberdades, elas iam se engolir, e o inferno seria a própria convivência, sabe? Mas é importante deixar claro que isso é uma visão do Sartre durante um período. Sartre também ficou preso, só que 3 meses só. Viktor Frankl ficou 3 anos em campos de concentração. Sartre ficou 3 meses. E ele revê as teorias dele, sai um pouco de uma visão de liberdade que se engolem, e ele começa a entender que é possível a gente funcionar junto no momento em que a gente aceita abrir mão. Porque para a gente ter uma vivência comunitária funcional, eu preciso entender a liberdade do outro, entender a minha, e entender que para relações funcionar, nem sempre o meu desejo ele tem que ser manifestado. Às vezes, o desejo de fazer a relação funcionar, ele supera um desejo daquele momento. E aí, em prol desse objetivo, que é uma escolha completamente livre, consciente e coerente, você pode funcionar comunitariamente, né? Isso é só um parênteses, porque às vezes rola essas dúvidas. E aí, gente, eu citei aqui, peguei uma citação da Yolanda Forghieri, que fala sobre psicologia fenomenológica, que eu acho bem interessante também, né? Eu falei que Russell, ele usa a intencionalidade, ele percebeu que a intenção do filho dele não era agressividade. E o que determina sentido para a experiência é a intenção. Então, a minha intenção, o que a gente busca? Compreender a intencionalidade por trás das escolhas. Quando a gente entende a intenção, a gente está compreendendo o sentido que aquele fenômeno está tendo para aquela pessoa, para aquele paciente, cliente, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre temporalidade no existencialismo, que eu acho que é legal. E a Forghieri fala o seguinte: o eu vive no mundo, mas não se encontra delimitado àquilo que vivencia no momento atual, pois pode também dirigir seu pensamento para o que já vivenciou anteriormente, assim como para as prospecções que faz em relação às coisas que tem a expectativa de vir a vivenciar. Então, o que ela está dizendo aqui? Eu acho que esse é um ponto curioso para a gente compreender intencionalidade. Temporalidade. O nosso corpo, ele segue uma linearidade. Eu hoje estava aqui conversando com o Miguel, nós, por exemplo, a gente não tem mais cabelo praticamente. Quando eu era mais novo, eu já usei arco, tinha cabelo de verdade. Hoje em dia eu não tenho mais cabelo. Eu tenho barba, tô ficando velho, né? Invariável, meu corpo ele vai seguir um caminho de desenvolvimento e apodrecer, né? Ele cresce, depois apodrece. É isso que o corpo faz. E ele segue uma linearidade temporal. A nossa consciência não. Porque a gente pode estar aqui no presente, vocês podem estar aqui comigo prestando atenção no que eu estou fazendo, ou você pode estar preocupado com a sua semana que vai começar amanhã. E se o teu corpo está aqui presente,
Beleza, mas se a sua consciência não tá, eu te pergunto, onde você tá de verdade? Porque você deve ter vivido uma experiência, às vezes, de assistir televisão sem ver, porque tua cabeça está em outro lugar, você está no além, se conectando com aquilo. Aí eu te pergunto, o que que você assistiu? Aí tu fala, cara, não sei, não estava prestando atenção. Aí eu te pergunto, onde a gente está de verdade? Onde está o nosso corpo? Onde está a nossa consciência? Isso é só uma interrogação para a gente filosofar em outro momento. Porque na perspectiva existencial, compreendendo que a consciência se desloca para os fenômenos, o fenômeno não precisa ser físico para a consciência se deslocar. Ele pode ser psicológico. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma projeção de consciência para um futuro, na maior parte das vezes, caótico, uma tentativa fantasiosa de construir segurança, tentando imaginar tudo de ruim que pode acontecer. Você vai para o futuro, traz o sofrimento do futuro para o presente, porque você sabe que não tem como resolver aquilo agora, então você fica maquinando possibilidades e sofre no presente. E aí, gente, veja bem, o corpo sofre. Quem tem crise de ansiedade por alguma coisa que não aconteceu, vivencia a ansiedade fisicamente. E aí, se eu perguntar para vocês, o que é estar vivo? Tá vivo, Renato? É poder sentir, é poder viver coisas. Vocês começam a perceber que quando a gente está falando de consciência, a temporalidade e o essencialismo traz isso. Não existe passado, presente e futuro. Existe o presente. Diferente da psicanálise, que tem uma visão de passado, presente e futuro. No essencialismo, a visão de temporalidade não. A gente só trabalha com presente, com aqui e com agora. Ah, Renato, mas eu estou sofrendo porque eu perdi meu pai há 10 anos atrás. Significa, se você tem tristeza, saudade, ou qualquer que seja o sentimento, culpa, sei lá, qualquer sentimento dessa experiência, e você vive agora, significa que você está presentificando o seu passado. Por quê? Porque você está vivendo no presente. Se você está no futuro sofrendo pela prova ou por o trabalho que você vai ter que fazer daqui a 3 semanas, você está presentificando o futuro. Por quê? Porque aonde você vivencia essa experiência? No aqui e no agora. Se você tem uma crise de ansiedade hoje por coisas que vão acontecer daqui a 2 semanas, você presentificou o futuro através da sua consciência e vivenciou uma experiência de sofrimento, construída através do seu pensamento, através do exercício que você faz frequentemente de ficar calculando o futuro. Ah, Renato, mas eu faço isso involuntariamente hoje. Eu sei, mas algumas pessoas têm alguns transtornos, tem um funcionamento cerebral que dificulta essa experiência, mas a maior parte das pessoas se habituou a projetar o caos e tentar trazer isso. É tão difícil de se desconectar desse pensamento automático que elas não enxergam o espaço da liberdade, que às vezes é difícil de colocar em prática. É fácil de explicar, mas a prática da liberdade nem sempre é tão simples e tão óbvia. Seguindo aí, né? Voltando aqui, eu queria citar alguns autores só para vocês compreenderem como o caminho foi se construindo. Eu estou fazendo algumas reflexões acerca da dinâmica de vida que eu acho que é importante. Eu não consigo falar de psicologia sem fazer reflexões com a nossa própria vida, porque eu acho que todo espaço é um espaço de autoconhecimento. Isso é um valor meu. Então, quem tem aula comigo sabe disso. Eu falo, cara, a gente tem que ter um espaço terapêutico no nosso aprendizado. Porque o conhecimento psicológico, ele promove muito autodesenvolvimento, ele é muito a psicoeducação, né? Ou seja, trazer reflexões sobre si, da vida, e todos os conhecimentos da psicologia, eles já são, na minha perspectiva, um caminho terapêutico. Então, eu gosto sempre de fazer esses diálogos, beleza? Bom, seguindo aqui na fenomenologia, compreendendo que o tempo, a única coisa que a gente tem é o presente, é o aqui e o agora, e toda manifestação temporal, ela acontece no aqui e no agora, o nosso corpo segue esse presente, a nossa consciência transita, trazendo para o presente a vivência, seja do passado, seja do futuro. Com essa reflexão, a gente poderia rapidamente compreender uma coisa, né, se vier essa pergunta. Renato, significa que se eu estiver no aqui e no agora, vivendo meu presente, meus problemas acabaram? Se no teu presente você não estiver vivendo um problema, a resposta é sim. Se você conseguir ficar no presente, e o seu presente, claro, né? Se você estiver num presente de estou no enterro de alguém que eu amo, a sua experiência foi provavelmente uma experiência de tristeza. Mas se você não tiver, se você tiver um presente agradável, se você está em casa seguro, segura, em paz, tranquilo, não tem conflito, né? A verdade é que se você conseguir ficar no aqui e no agora, invariavelmente você ficará bem. E é isso, a gente tem diversos outros saberes, tanto na psicologia quanto em outras vertentes, que ressaltam a importância do aqui e do agora. Mas isso é papo para outro bate-papo. Seguindo nos autores, galera, e para fazer uma pequena conclusão, já dialogando um pouco com a questão da pandemia, eu queria só falar de Heidegger. Heidegger,
Ele era discípulo de Husserl. E ele estudava também a fenomenologia e ajudou a acabar de construir o método fenomenológico de Husserl, que é um método descritivo. Como é que eu descrevo, como é que eu fujo ao julgamento? Como é que eu fujo ao julgamento desse objeto, desse fenômeno? Eu não posso falar Larissa, me descreve. Se você falar assim, isso aqui é um livro, pronto, eu já julguei, já imprimi o meu conceito prévio. A única forma de eu chegar à essência dessa experiência, na olhar fenomenológico, é descrever o que eu enxergo. Eu ia falar que é um objeto que tem várias folhas, né? Talvez eu usaria folha mesmo, com letras escritas. Tem uma capa dura, o interior é mais maleável, a capa nem tanto. Ele tem uma grossura ok, poderia medir a grossura e descrever. Então, o método é um método descritivo. Sempre que a gente faz isso com um objeto, é difícil para a nossa consciência, às vezes, compreender o que eu quero dizer, a profundidade. Mas quando a gente pensa numa relação terapêutica, quando alguém se apresenta na sua frente no consultório, e alguém fala assim, eu tive uma paciente que ela falou isso. Uma vez ela falou, todos os meus relacionamentos foram ruins, a minha vida foi muito, eu não dei certo em relacionamentos amorosos, etc. Eu falei, mas me descreve então, com quem você se relacionou? Aí ela me falou 4 pessoas. Ela começou a descrever as experiências. Quando ela começou a descrever as experiências, na descrição dela eu só ressaltei, falei, então peraí, nessa relação até aqui vocês foram muito felizes. Fomos. A gente foi infeliz no último ano. Então você viveu uma relação de 3 anos, 2 foram bons, 1 foi ruim, é isso? Isso. Então foi mais bom do que ruim? É. E quando a pessoa fala, ela fala, meus relacionamentos não são tão ruins assim. E isso aconteceu com todos os relacionamentos que a gente conversou. E só descrevendo e fazendo uma análise por quê? Da descrição dos fenômenos dos relacionamentos, a gente chegou na compreensão de que ela tinha vivido muitas experiências boas, mais boas do que ruins, mas sim, viveu experiências ruins, e tudo bem. O que você vai fazer com isso? Aí volta a responsabilidade. Porque o vitimismo, gente, jamais vai ser um caminho existencial. O vitimismo é um exercício de má-fé, sabe? É muito compreensível, porque não é difícil entender porque algumas pessoas seguem esse caminho, sem nenhum tipo de julgamento com relação às pessoas que conseguiram viver dessa maneira. Pelo contrário, gente, nada do meu discurso transita no campo do julgamento, pelo contrário. Agora, ainda assim, a responsabilidade é da pessoa de mudar ou de permanecer nesse lugar de vítima, da própria experiência. Às vezes a pessoa foi vítima a vida inteira, é difícil para ela entender que ela pode ser diferente, eu compreendo. E quando a gente começa a descrever o fato, dificilmente alguém teve uma vida inteira de coisas ruins, porque senão talvez não estivesse mais aqui. A gente sempre vive a dualidade da existência, coisas boas e coisas ruins. Então o método descritivo, ele joga luz para que a gente possa enxergar com clareza só descrevendo. O que ela estava dizendo para mim? Quando ela fala, eu não funcionei nos meus relacionamentos. Ela estava dizendo a intencionalidade dela manifesta naquela fala, ou seja, o sentido e o significado que ela deu às suas experiências amorosas foram de sofrimento, de desvalorização e que acabou afetando a sua própria autoestima. Isso foi o sentido e o significado. Quando a gente descreve, a gente percebe que na prática foi um sentido construído. Nem era factual, ela nem falhou em tudo, né? Nem foi ruim sempre. E aí quando ela percebe isso, ela tem a chance de escolher. Eu posso continuar afirmando que foi horrível e vivendo, meu Deus, como as coisas não dão certo para minha vida. Ou ela pode falar, cara, é verdade, não foi tão ruim assim. Talvez eu seja uma pessoa interessante. Talvez valha a pena tentar de novo. E aí, essa escolha não me cabe a ela, né? Então a fenomenologia, ela traz a descrição, não a interpretação. E isso é uma diferença interessante acerca da visão psicanalítica. O método da fenomenológica é um método descritivo, que busca chegar até o epoquê, até a essência, tirando todo o julgamento e captando a essência do fenômeno, que é aquilo que foi descrito em si. Beleza? Heidegger estudou com Husserl e segue esse caminho. Só que Husserl queria criar um método. Ele quero criar um método para a gente entender o ser humano. Ponto. O Husserl, a partir disso, falou assim, cara, na boa, eu quero entender o que é o ser. Ponto. Ele tinha uma preocupação ontológica acerca do ser. O Sartre já fala, cara, a gente discute como é a liberdade, como você vive sua vida. O Heidegger não está preocupado com isso. Ele queria saber o que é o ser. Tanto que ele fala, o ser é o ser aí. Ele é o ser que nasce, existe e se constrói. E a partir disso ele vai criar. E aí ele criou o conceito de Dasein, que significa ser aí, e a Dasein análise, que eu não vou me prolongar aqui porque eu já estou nos finalmente. Bom,
eu vou citar por último, porque eu não queria perder a oportunidade, que tem a homenagem, querida Larissa. Queria citar Merleau-Ponty, também um autor existencial, que eu acho incrível, porque ele complementa o que para mim é muito importante, que é a nossa relação com o corpo. Merleau-Ponty, ele diz o seguinte: toda experiência livre de consciência, ela, em primeiro momento, ela passa pelo nosso corpo. Por quê? Se eu tenho uma deficiência física, o sentido das minhas experiências vão passar pelas minhas deficiências. Né? Se eu sou cego, como é que eu vou dar sentido às coisas? Através dos outros sentidos que eu tenho. Né? Ou seja, o meu corpo ele é o primeiro instrumento de significação da minha experiência, de manifestação da minha liberdade. E ela, de certa forma, vai colocar a minha liberdade de desejo dentro de um conjunto de possibilidades. Né? Que ao longo do tempo, ao longo de um exercício reflexivo de consciência, aí a gente pode expandir na liberdade de sentido, né? De conseguir dar sentido às coisas, que pode transcender até a própria questão física. Mas ele usa o conceito de corpo próprio, que o corpo e a consciência não seriam coisas distintas, separadas, mas que funcionariam juntos e que se manifestariam juntas, inclusive. Eu estar falando com vocês aqui, eu também tenho uma minha boca, eu consigo me escutar, eu enxergo. Se eu não tivesse um corpo, eu seria uma bola de energia que eu não sei como é que se comunicaria. Né? Talvez um dia a gente vire só uma bola de energia, mas por enquanto a gente tem um corpo. E é interessante, eu estou citando Merleau-Ponty porque poucas pessoas conhecem um autor existencial que traz o corpo. Né? Merleau-Ponty traz o corpo e Buber traz a relação eu e tu, que também é muito interessante e fala da importância da relação com o outro para a construção do eu e da manifestação dessa liberdade também que passa pelas relações. Beleza? Então, pincelei alguns autores, a gente fez algumas danças, trouxe algumas reflexões. Vocês tinham conversado comigo também sobre quais são as contribuições, né, da psicologia existencial nesse ano de 2020, um ano super atípico, um ano de muitos desafios, um ano que a gente foi deslocado, né, do nosso cotidiano em todas as áreas e fez a gente parar de alguma forma, mesmo que não tenha parado 100%. O mundo parou diante de um tema muito... Gente, sinceramente, eu acho que a gente nunca tinha vivido isso a nível humano. O planeta inteiro falando sobre isso. Teve a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi na Europa, gente. A gente tem um monte de coisa que acontece. A guerra está rolando no Oriente Médio há anos. E a gente está aqui fazendo live. Então, assim, foi a primeira vez que o mundo inteiro, de alguma forma, teve que parar para pensar em um tema em comum. E a primeira reflexão que eu acho que é curiosa é a gente lembrar que a gente é uma coisa só, né? Que a gente é ser humano antes de tudo. A gente fica muito se diferenciando, eu sou brasileiro, eu sou não sei quem, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, a gente é só ser humano. E a gente que bom que a gente é uma coisa só. Agora, a segunda reflexão, talvez a mais produtiva para essa experiência pandêmica que a gente está vivendo, é justamente a capacidade de dar sentido e significado. E talvez aí os principais atravessamentos da pandemia são medo, morte, saúde, reconstrução, né? Seja você... Eu, por exemplo, tive que sair do consultório, atender, eu tive que me reconstruir com um psicólogo online, que é diferente de você estar atendendo presencialmente. Então, são temas que eu acho que são muito comuns. Agora, como cada um vai viver isso? Depende. Depende do sentido e significado. E quando a gente começa a pensar e se dá conta de que, invariavelmente, e eu acho que a pandemia lembra isso, né? Que a gente fala, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Aconteceu, cara. A pandemia é um fenômeno mundial. Algumas pessoas tiveram, outras não tiveram a doença, mas é um fenômeno mundial. Que não escolhe muito quem, né? Acontece. Tem diversos caminhos, coisas que podem facilitar, né? Mas ela mostrou que, assim, é isso. Teve gente de várias classes tendo... A gente sabe que os fatores sociais interferem, mas independente dos fatores sociais que interferem, só para deixar isso registrado, a experiência da pandemia ela é vivenciada olhando para o indivíduo, né, como eu. E quando a gente tem consciência de tudo que a gente está falando aqui agora, porque para poder fazer isso, gente, a gente tem que ter consciência disso. Se a gente não tem consciência disso, a gente vai reagir usando os recursos que a gente tem, que nem sempre as pessoas têm. Né? Falta, às vezes, repertório para você lidar com situações adversas. Mas quando a gente identifica a nossa liberdade, quando a gente entra em contato com esse conteúdo, mesmo que a pessoa não seja em si psicóloga, mas porque ela talvez esteja buscando por esse tema, né? Tentando entender mais, refletindo, até porque, ou filósofo, porque o existencialismo vem da filosofia, quando a gente entra em contato com essa dimensão de liberdade, construção de sentido fenomenológico, a gente percebe que até o sofrimento, eu vou botar o sofrimento de uma maneira geral, tá? Seja quais forem, até o sofrimento, que é uma vivência inerente à nossa existência, pare de sofrer. Mentira, não vai parar, a gente vai sofrer, ponto. Né? Mas como eu vou sofrer
depende de mim e depende da minha escolha. Talvez essa seja uma das grandes reflexões e mais bonitas. E aí eu volto no Viktor Frankl, porque, cara, esse cara sofreu o que poucas pessoas sofreram na vida, né? Eu não sei. Eu, com um exercício profundo de empatia, eu acho que eu não chego aos pés do que é você ter vivido 3 anos de campo de concentração. A experiência de desumanização num grau tão absurdo, eu não consigo dimensionar isso. E esse cara é o cara que, quando começa a entrar nas minhas neuroses de, meu Deus, ó céus, o sofrimento, eu falo, eita, cara, ele é um bom exemplo para me lembrar que eu posso escolher agir diferente, que eu posso, em vez de perguntar por que eu posso olhar para a experiência de sofrimento e perguntar, para que isso está acontecendo na minha vida? Não por quê, para quê? Vai me levar para onde? Se eu não posso conter o sofrimento, sempre, né? Se às vezes ele faz parte da minha vida, eu vou fazer o que com ele? Qual é a escolha que eu preciso determinar para chegar naquele objetivo? Eu falei, uma psicóloga me chamou essa semana também para falar sobre espiritualidade e psicologia, e eu citei o exemplo de Maria Teresa de Calcutá, muito interessante, uma fala dela. Ela fala que ela, quando estava nas ruas de Calcutá, muita tristeza, pobreza, morte, doença, quando estava tudo muito ruim, ela ia numa floricultura para ver uma flor. E ela dizia que quando ela via uma flor, ela se lembrava da beleza da vida. Achei bonita essa frase, essa reflexão, mas eu quero destacar o ponto central dela. Ela escolheu ver a flor. Ela poderia não ter visto, ela poderia falar, esse mundo é muito ruim, só tem desgraça, só tem pobreza, é muito... Poderia. E não estaria mentindo, tá, gente? Não estaria mentindo. A questão é que quando ela escolhe enxergar a flor, ela escolhe a beleza, ela escolhe o aprendizado, ela escolhe alimentar dentro dela a esperança. Ela escolhe alimentar dentro dela a possibilidade de ter uma vida boa. Porque quando ela se conecta com a esperança, ela sente alegria. Agora, quando a gente se conecta com desesperança, a gente sente desespero. Desespero vem de desespero, deixar de esperar. E quando a gente deixa de esperar, a vida passa a fazer cada vez menos sentido. E quando ela passa a fazer menos sentido, ela tende a se tornar uma vida mais sofrida, cansativa e patológica, no final das contas, né? Se ficar nesse ritmo, invariavelmente, a gente pode cair numa dinâmica patológica e a gente acabou de sair do Setembro Amarelo e a gente pode acabar, muitas vezes, culminando em experiências profundas de dor que podem nos levar a uma experiência até de suicídio. Então, a falta de sentido ou a incapacidade de significar o sofrimento, ela é um dos determinantes até para as pessoas tirarem suas próprias vidas. E eu queria deixar essa reflexão. Talvez uma das maiores contribuições existenciais para esse ano seja o que eu vou fazer com tudo isso? Meio Sartre, sabe? Importante não é o que fizeram de você, é o que você vai fazer com tudo isso. Porque é isso, é a única coisa que a gente tem, a possibilidade de escolher como a gente vai se colocar. Se você quer extrair aprendizado ou se você quer mergulhar nas tristezas que podem ter existido, né? Às vezes algumas pessoas perderam pessoas, algumas pessoas viveram suas dores. E é super compreensível você viver sua tristeza e seu luto. Agora, a questão é quando e como isso vai reverberar para sua vida. Beleza? É isso, pessoal. Fiz uma síntese aqui, uma grande salada de frutas existencial, assim, sobre alguns autores, alguns conceitos que eu acho que são base, algumas reflexões para a nossa vida, porque a gente não perde a oportunidade. E é isso. Passo a palavra para vocês, quem tiver alguma dúvida, alguma questão. Renato, te agradeço bastante todo esse arsenal aí que você trouxe para a gente, do existencialismo. Que saudade de te escutar, confesso isso. Muito bom reativar esses pensamentos e filosofias tão essenciais, né? Você pôde aí fazer ótimos pontos com a pandemia, com o Setembro Amarelo. Muito bom. Eu fiquei com essa questão da liberdade, né? Que acho que é uma coisa que nós, enquanto seres humanos, precisamos trabalhar bastante ainda, né? Como ocupar a nossa liberdade, a liberdade do outro. A gente está aí vivendo um momento político complicado, né? Muitas polarizações políticas também. Eu sei que você já falou um pouquinho disso, Renato, mas se você quiser trazer mais, assim, eu fico com vontade de escutar, assim, por que você sente que a liberdade ela é tão difícil, né? Ou o que falta, ou né, assim, como é que se configura isso? Eu acho, vou fazer então uma fala, Lari, dialogando um pouco da liberdade com questões sociais que eu acho que são relevantes. A gente sabe, voltando aqui no Sartre, né? O importante é o que a gente faz com o que fizeram da gente, mas fizeram da gente. E aí, juntando e aproveitando todo o conhecimento, gente, lembrando, né?
Sartre, essa galera toda, ela existiu antes dos diversos conhecimentos que hoje a neurociência trazem para a gente, né? Então, assim, a gente sabe que se o que fizeram da gente, vou até usar o conceito de Rogers. Rogers usa o conceito de estima positiva condicional, estima positiva incondicional. Quando uma criança, né, ela tem um afeto familiar, principalmente, vivenciado sem condições, sem impor condições, né? Ó, só vou gostar de você se você fizer isso, se você fizer aquilo. Quando a criança ela entende que ela é amada, isso não quer dizer não colocar limite não, tá, gente? Pode colocar limite e tudo mais, mas quando ela entende que ela é amada do jeito que ela é, essa criança tende a vivenciar a sua liberdade com mais propriedade. Mas quando uma criança se desenvolve num contexto de muito medo, insegurança, cobrança, desvalorização ou insuficiência, acho que uma das melhores palavras é insuficiência. Não importa o que você faça, parece que sempre falta algo. Essas marcas, elas se tornam marcas profundas. E a manifestação da liberdade, como eu estou trazendo para vocês, ela só consegue de verdade aparecer quando a pessoa tem acesso à consciência da sua própria liberdade. E mesmo assim é um caminho para manifestar essa liberdade na vida, né? Ela não é miojo. Descondicionar, né, vencer alguns traumas, não é escolhi, pronto, mudei. Às vezes a gente escolhe várias vezes, fala, estou aqui de novo, preciso fazer diferente. Putz, cara, não caí, agora não consegui. Eu gosto de falar isso, porque às vezes a gente entra numa ideia, então é só se escolher? Então agora eu vou escolher você diferente. Não, gente, muitas vezes o processo de liberdade, como a gente aprende por condicionamento, a gente também se descondiciona, a gente vai... literalmente a vivência da liberdade é um processo. Agora, a gente tem uma sociedade hoje que se constrói muito em cima de referências e padrões e diz que com muita frequência diz como você deve ser, o que você deve fazer, né? A gente tem essa indústria. A nossa educação, pelo menos aqui no Brasil, ela é uma educação que não favorece a liberdade. Ela é uma educação que você tem que fazer desse jeito, tem que seguir assim, se você falar demais você vai ser posto para fora em sala e coisas do gênero. Então, assim, a gente tem uma dinâmica social que ela fere profundamente a possibilidade desse tema ser discutido mais a fundo, sabe? E é bem da verdade. E aí, gente, aí vem a má-fé, que eu acho que eu citei, mas é importante destacar. A má-fé é o grande mecanismo de defesa dentro do existencialismo, né? É a mentira que você conta para você. E às vezes você fala assim, não, mas eu fiz aquilo porque o fulano... sei lá, poxa, mandei a foto de fulano de tal para não sei quem, porque ele falou assim comigo, não sei quando, não sei aonde. A gente justifica as nossas ações, o comportamento dos outros com muita frequência. É difícil falar, olha, fui eu que fiz isso, eu errei. Cara, você me desculpa. Porque parece que, de alguma maneira, a gente constrói uma ideia que é uma necessidade humana, né? O ser humano é um ser social, a gente tem necessidade de pertencimento. Pertencer é uma necessidade. Por quê? Porque a gente nasce de uma relação. Se eu botar um bebê no chão e deixar ele vai morrer de sede, provavelmente. Vai ficar chorando, chorando, chorando até morrer. Ele não vai sobreviver, a não ser que outro ser humano venha e dê suporte a ele. Então, a gente necessita de troca. E se a gente não... Nessas relações de troca, as pessoas não falam sobre liberdade, não dão exemplo de responsabilidade. O que mais a gente tem... Eu fico hoje em dia vendo a política, eu vejo os comentários políticos, isso é um problema, porque isso confunde a sociedade. Fulano, você fez isso. Não, isso é mentira. Isso eu não falei, não. Isso é você que está falando. Fulano, não sei o que lá. Não, isso é mentira. Ninguém assume responsabilidade. Todo mundo rouba, não tem ninguém roubando, né? Não, mas tá tudo bom. Eu fui assistir, gente, o debate de prefeito na Band, ele dá vontade de chorar, né? Mas eu olhei e falei, gente, olha só o Crivella, ele destruiu o Rio de Janeiro, né? E o cara falou, não, tá tudo bom, tá tudo funcionando. E ele fala isso de uma maneira tão categórica, Claudinei, querido, tão categórica que se você não faz um exercício reflexivo, você fala, cara, peraí, será que ele está certo? Será que não está? E isso começa a ferir nosso conceito de responsabilidade. E aqui no Brasil a gente tem um ponto central também que literalmente a desresponsabilização. Ninguém é responsável por nada. Com muita frequência. Gente, aí vai lembrar, falar sobre liberdade precisa ser contextualizado. Né? Eu estou dando essa ênfase aqui no Brasil. A manifestação dessa liberdade varia de lugar para lugar, sabe? Tem países que são mais desenvolvidos no campo da responsabilidade pessoal, no campo da responsabilidade social.
Tem países que as pessoas confiam mais nas outras, eu acho que esse é um ponto importante também. Tendem a vivenciar mais a liberdade com responsabilidade. Países que as pessoas confiam menos nas outras, só para vocês saberem, a taxa de confiança do brasileiro é de 7%. É baixíssima, está abaixo de países subdesenvolvidos da África. O brasileiro não confia no outro. Isso é uma característica de países não desenvolvidos. Países desenvolvidos têm um alto índice de confiança nas pessoas. Você confia no outro. Aqui, se você vai no mecânico, você acha que ele quer te passar a perna. Se você olha para o político, você acha que ele quer te roubar. Você vai, sei lá, no bar, você confere muito, porque alguém pode estar querendo botar um negócio. A gente tem sempre a sensação de que alguém está querendo te enrolar. Essa construção a nível psíquico, gente, é terrível. Terrível. Isso destrói o campo social. Porque a gente vai para se defender. Se você vai no Uber, você tem medo de ser... Principalmente mulheres, né? Vale lembrar, mulheres sofrem mais com isso tudo. Tem medo de sofrer uma violência. Aí você tem que mandar compartilhar sua viagem com alguém para se sentir seguro. Se alguém está vindo à noite na rua, eu tenho medo da pessoa. Não importa quem seja, eu vejo longe e falo, cara, tem uma pessoa vindo à noite na rua. Né? Já fica escaldado. Então a gente construiu aqui, né, principalmente na cidade grande de Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil, mas em especial no Sudeste, a gente construiu uma relação de pouca confiança no outro. Isso afeta a liberdade. Porque para a gente poder funcionar como sociedade, a gente tem que entender a liberdade pessoal, assumir ela e compreender que as pessoas também são livres para serem quem elas são. Mas a gente ainda está discutindo aqui no Brasil a pessoa ser homossexual ou isso está certo ou errado. Isso é a liberdade da pessoa. E a gente ainda acha que as pessoas devem ser de um jeito. Fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo. Porque elas acham... Esse discurso, gente, é oriundo de uma não compreensão do que é liberdade, do que é existir. Olha a profundidade da reflexão existencial. Ela pergunta, cara, o que a gente está fazendo aqui? O que é essa existência? E depois de tanto pensar... E aí, gente, é uma análise descritiva. Né? Vamos parar de pensar, uma análise descritiva. A gente existe nesse planeta, a gente foi evoluindo ao longo do tempo com base na sobrevivência, a gente se desenvolveu tecnologicamente para deixar de morar em caverna e ter o que a gente tem. Não necessariamente é bom, né? A gente só tem mais coisas, mas com certeza a gente gerou coisas muito boas ao longo do nosso desenvolvimento. E a gente fez isso através das nossas curiosidades, das nossas demandas, da nossa liberdade, assim. Eu poderia estar aqui ou não poderia. Eu não estou falando... Veja bem, a galera quando começa a discutir esses temas, eles não discutem só porque são pessoas aleatórias. Eles fazem uma análise do que a gente vivencia, uma análise empírica. Eu escolho, a gente faz escolhas. A gente também é condicionado. O essencialismo não considera inconsciente, tá, galera? Mas eu, Renato, particularmente, não desconsidero inconsciente. O Sartre chama de consciência não refletida. Se a gente começa a ver, é muito próximo. Mas ele fala que o inconsciente freudiano seria a própria má-fé. Como é que você seria movido por algo que você não controla? Né? Não controla, não, que você não escolhe. Ele faz essa crítica. Eu tenho ponderações quanto a isso. Eu acho que a gente sim tem influências de forças que às vezes a gente não se dá conta. Mas eu fecho com Sartre e acho que no final das contas o determinante é a nossa decisão. Né? É claro, se a gente não tiver essa consciência, a gente vai reproduzir. Aí volto na frase lá do início. Se você não reflete, você repete. Né? Então a possibilidade de reflexão é o que permite a manifestação da liberdade. E aqui no Brasil, cara, enquanto a gente não entender a liberdade do outro, a gente vai continuar desse jeito. Julgando e projetando as nossas verdades, achando que as nossas verdades são mais absolutas e certas do que as dos outros. E o conceito básico do humanismo, galera, básico do humanismo e do existencialismo é: não existe verdade absoluta. Toda verdade é uma construção. Por quê? Porque toda verdade é resultado de uma interação da consciência com algo. Ou seja, a fenomenologia, ela traz o conceito, que foi até bom lembrar que eu esqueci de falar, de verdade subjetiva. O que é verdade para mim pode não ser para Larissa. E é isso. Quem está certo, quem está errado, gente? Depende. Provavelmente depende. Talvez nenhum dos dois, talvez os dois esteja certo. E aí a gente vai... O que a gente criou socialmente? Parâmetros para dizer o que é certo, o que é errado, porque enquanto sociedade a gente precisa de definir regras. Mas assim, enquanto indivíduo fenomenologicamente falando, cara, a gente não tem a verdade absoluta. Por isso que é importante ouvir o que as pessoas dizem. E aí, não só ouvir e escutar. Porque tem muita gente que pode estar ouvindo o que eu estou falando agora, mas não escutando. Escutar é dimensionar. Quando a gente fala, quer ver um exemplo de dimensionar? Empatia, por exemplo. Empatia é dimensionar. Eu passo por morador de rua inúmeras vezes
e falo, pô, que chato, e vou embora. Ou às vezes passo reto. Mas quando eu paro para dimensionar o que é viver essa vida, caraca, dá até um nó na garganta, né? Você fala, caraca, mas o fulano tava te enganando, queria comprar cachaça. Cara, sério que você tá preocupado com o que ele vai comprar? O cara tá te pedindo dinheiro na rua, mas tá te enganando. O cara vive desse jeito, pedindo dinheiro na rua, não importa se tá enganando, se não tá, olha que experiência de vida. O que é tá vivendo isso, sabe? E aí quando a gente começa a dimensionar, a gente se conecta. A verdade é que a gente está muito conectado no online e pouco conectado na alma, né? Enfim, acho que isso é um problema profundo do nosso dia a dia hoje, que dificulta a liberdade. Por incrível que pareça, a gente precisa de consciência para exercitar a liberdade. Posso trazer uma pergunta aqui? Sim. Eu anotei aqui duas passagens que você trouxe, né? A existência precede a essência. E depois você trouxe que primeiro a gente existe, depois se constrói em cima do que, né, dessa existência, assim. E como psicólogo corporal, assim, eu fico muito com esse olhar interessado, né, em como cada linha vê o corpo, né? E eu fiquei pensando assim, o que seria esse existir, né? O que seria essa existência que precede a essência e se daria para fazer alguma costura desse existir com a conexão que a gente tem com o corpo e principalmente nos tempos atuais, né? Que esse corpo Sim. muitas vezes fica em segundo plano, porque em primeiro plano está a tela do celular, em primeiro plano estão outras experiências e o corpo muitas vezes fica abandonado, né? Então, o que é esse existir, né? Conectado com essa experiência corporal? Boa pergunta, Miguel. Eu tenho um ponto muito interessante com relação a isso. E aí eu faço uma crítica ao Sartre aqui. Ele traz essa perspectiva da construção da essência, né, a partir da existência. O Sartre não se conecta tanto com o corpo, tá? Por isso que eu quis trazer Merleau-Ponty, que eu acho ótimo. Porque ele fala isso, cara, beleza, você pode até se construir, mas você se constrói a partir do corpo. E a gente não pode fugir disso. O Sartre Desculpe interromper. O Merleau-Ponty é o que traz aquele conceito do ser no mundo? Que é aquele conceito também. Também. Sim. Ótimo. Porque alguns falam, ser no mundo é um termo que é bem utilizado no existencialismo. Na verdade, alguns autores falam sobre isso. Mas ele também fala. Eu vou dividir com você, Miguel, uma perspectiva minha de estudos né, que dialogam com o existencialismo. Invariavelmente hoje a gente sabe que a gente não nasce zerado. Você não nasce uma folha em branco, né? A gente tem influências genéticas da nossa família e eu acredito que a gente carrega até outras influências, né, através da transmissão psíquica familiar que se manifesta no nosso ser. Agora, o ponto central deles, interessante, é isso. É um foco de estudo, sabe? O foco é no que você vai fazer com isso. Porque você pode falar assim, nossa, a essência do Neymar era jogar bola. Quantos Neymares, sei lá, estão trabalhando de caixa de supermercado e não estão vivendo a sua essência, em tese, né? Ou seja, ele diz que a própria essência, ela se constrói. Porque o fato da pessoa nascer com um talento, uma aptidão, não quer dizer que aquilo vai ser essencial à vida dela, porque às vezes ela não teve nem possibilidade de manifestar esses potenciais. Então, assim, a essência é construída porque ela dialoga com as possibilidades também, né, que a gente tem no nosso dia a dia, com as experiências que a gente vivencia. Nem todas as pessoas conseguem utilizar seus talentos e aptidões. Constroem outras essências, né? Outras formas de... Porque, independente, vamos pensar, por exemplo, vamos fingir que o Neymar não, vamos pegar o Everton Ribeiro, que ele jogou muito hoje. Pegar o Everton Ribeiro do Flamengo. O Everton Ribeiro jogou muita bola. Ele provavelmente tinha um talento de futebol e obviamente está invisivelmente. O cara pega na bola e fala, esse cara joga bem. Caso ele não tivesse sido jogador de futebol, talvez esse talento, ele ia gastar esse talento no futebol de segunda, mas ele não ia falar, cara, qual é a minha essência? Minha essência é ser jogador de futebol, ser um cara que pensa rápido, sei lá, né? Mas ele teria uma essência. Se você perguntar para qualquer pessoa, fala, cara, o que te define? Qual é a sua essência? Se você perguntasse para o Everton Ribeiro, que não era jogador de futebol, numa realidade paralela, talvez ele te dissesse, não, minha essência aqui é batalhar, sei lá, por livros, ele vende livros. Por conhecimento, por promover conhecimento. Talvez o Everton Ribeiro, se tivesse tido um outro caminho de vida,
que não tivesse se conectado com o futebol, mesmo tendo um talento prévio, ele poderia construir uma outra essência a partir da sua vida. Entende onde eu quero chegar? Porque, normalmente... E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala do corpo, o corpo traz, assim, uma memória, né, genética e eu acredito, inclusive, de transmissão familiar, até no campo psíquico. Mas a manifestação da essência, ela acontece na dinâmica de vida, na experiência de vida. Então, talvez, se a gente fala, nossa, a essência do Cristiano Ronaldo é o futebol, né? Do Messi é jogar bola. Porque ele jogou bola, porque ele conseguiu estar onde ele está. Deve ter outras pessoas que não tiveram essa oportunidade, que não viveram isso e construíram outras essências a partir da troca que eles vivem, que as pessoas tiveram acesso nas suas próprias vidas. Então, é interessante a gente pensar que essa foi uma frase que me causou um desconforto, porque eu acreditava que a gente tem uma essência. E eu até acredito que a gente realmente, a nível humano, enquanto espécie, a gente tem uma essência mesmo. Por exemplo, de uma necessidade de pertencimento, de troca afetiva. Tem um experimento muito interessante, que me fugiu o nome do autor agora. Eu tenho anotado, mas eu não vou lembrar aqui para vocês, depois eu posso pesquisar. Ele observou, na época da guerra, inclusive, dois ambientes. Uma era uma enfermaria, e deviam ter, eu não lembro os números exatos, vou falar um número fictício. Tipo, tinham 90 crianças órfãos que os pais morreram na guerra. Elas eram alimentadas e higienizadas. Depois de um tempo, elas começaram a morrer. Morreu a maioria, só ficaram as que ficavam perto da porta. Depois eu vou explicar por quê. E ele fez a mesma observação dentro de um presídio, em mulheres em situação horrível de cuidado, de falta de higiene, de alimentação, tanto ruim para a mãe, quanto, né, invariavelmente a nutrição do bebê fica deficitária, porque elas não eram bem alimentadas, mas nenhuma criança morreu. E aí ele foi perceber que as crianças estavam próximas da porta, elas recebiam carinho e afeto do pessoal da limpeza que parava para brincar com elas. E aí ele constata o seguinte: o desenvolvimento humano não basta água, higiene e alimentação, não, e, sei lá, cuidados do corpo. A gente não sobrevive cuidando só do corpo. A gente precisa de afeto, sabe? Então, essa pesquisa me faz pensar e entender que, enquanto espécie, a gente necessita de, para ficar bonito, para a gente fazer uma reflexão romântica, a gente precisa de amor, no sentido amplo da palavra, tá? Não no sentido só romântico, não, mas no sentido de afeto mesmo, para ficar. Só queria usar amor porque amor é tão bonito, né? Mas a gente precisa de afeto. Eu considero isso uma essência. A necessidade afetiva, assim como a necessidade fisiológica. Agora, o que a gente vai entender de essência num campo mais amplo é resultado da interação com a vida. É resultado das escolhas, e aí ele vai lembrar, toda escolha é contextualizada, né? A liberdade, ela não está situada no além. Eu faço o que eu quero de qualquer jeito. Não. Eu faço o que eu quero dentro daquilo que naquele momento eu posso. E aí, voltando no Viktor Frankl, né? Enquanto possibilidade. Agora, enquanto postura frente ao mundo, escolha de sentido, aí a nossa liberdade é plena. O Viktor Frankl, ele usa para um conceito de nous. Seria uma dimensão interna, ele bota até no campo espiritual. Não tem a ver com espiritualidade como a gente entende, não. É como se fosse um outro lugar. Que seria localizado o nous, que é onde a gente manifesta essa liberdade de sentido e significado das coisas. Mas eu acabei agora saindo da sua pergunta. Se bem que eu acho que foi, né, Miguel? Acho que consegui chegar lá. Então, a essência, ela se constrói, o corpo faz parte, a gente carrega heranças, invariavelmente, mas é a dinâmica de vida que vai permitir a manifestação a coerência, às vezes, entre um talento e uma vida, né? Uma aptidão que te facilita, que a gente poderia entender como algo essencial, e a experiência de vida, né? Quantos Everton Ribeiros, Neymares e Gabigols não conseguiram manifestar seus talentos e que poderiam ser compreendidos como essência e acabaram construindo outras essências a partir das suas experiências de vida, tá? A Júlia escreveu: que aula fantástica, me sinto muito grata por essa iniciativa da Concha Psi e sua fala, Renato. Que bom. Claudine escreveu, abre aspas, você é livre, escolha, ou seja, invente, fecha aspas, Sartre. Sorte a minha pela oportunidade de estar por aqui. A Suelen escreveu. Suelen escreveu, parabéns, professor, sempre agregando muitos conhecimentos. Que bom, Su. Meus alunos agora, lindos. Marcando presença.
E agora, ó, Luiz escreveu: Renato, participei de um projeto chamado de Ambulatório de Psicologia na Paróquia da Santíssima Trindade e quem me atendeu foi Tatiane Grova, compartilhando aí a experiência. Que bom, né? Que bom que a gente tem projetos, né? Projetos como esse de vocês que criam espaços. E aí, gente, essa que é a beleza. E aí vou deixar meus pequenos sentimentos aqui. Eu sempre tive vontade de mudar o mundo em algum momento. Em algum momento eu achei que o mundo era muito grande. E aí, obviamente, saí de uma visão muito grande. Falei, cara, deixa eu começar fazendo o meu, né? Fazendo o melhor. E criar espaços de reflexão. Para mim, é um propósito de vida. Lembra que eu comecei falando que eu falei que a minha história teve com o existencialismo? O Espaço Solis. Eu tenho um projeto também chamado Semente do Saber, que eu não consegui tocar para frente, que eu ainda não tenho tempo, mas eu vou fazer, que é um espaço de vídeo online. O Espaço Solis e o projeto Psicologia e Vida são todos espaços coerentes com o que para mim faz sentido. São espaços de promoção, de autoconhecimento e reflexão, seja através da psicologia clínica, seja através disso, de uma palestra, um bate-papo. A gente, quando faz essas pequenas escolhas, que parecem pequenas, né, ela gera mudança. A gente não tem como dimensionar o quanto a nossa decisão muda a vida de alguém, cara. Porque é o efeito borboleta, né? Se alguém aqui nesse grupo saiu pensando, aí trocou uma ideia muito legal com a irmã, com o primo, com o namorado, namorada, e essa pessoa falou, cara, que interessante. De repente, essas pessoas estão procurando mais informação do campo de psicologia, achando o máximo, e de repente estão mudando a postura de vida e mudando quem está próximo. A gente plantou uma semente, sabe? Então a gente muda o mundo. Gabriel Pensador, né? A gente muda o mundo quando a gente muda. Quando a gente se muda e quando a gente abre espaço e planta semente. E isso, gente, é escolha. Só para fechar. Maravilha, Renato. Nossa, a gente agradece muito pela essa sua fala. E até pegando esse gancho, né, para falar um pouco mais da Concha, que algumas pessoas devem ter chegado depois da introdução, assim, que é exatamente essa esperança na micropolítica, né, de que fazendo, né, com os próximos, assim, os recursos que estão ali, né, a gente consegue aos pouquinhos ir transformando uma realidade maior, né? Então é essa aposta, né, numa clínica mais acolhedora, né, nesse projeto de aula, por exemplo, que a gente está tendo hoje, de bate-papo, de estar próximo e de acreditar na troca mesmo, né, na partilha, na transformação a partir dessa troca, né, dessa comunicação. E é isso, a gente na prática é um espaço de psicologia clínica, né, e agora a gente está no universo online completamente, né, atendimentos online. Então, quem ainda não conhece os integrantes, né, sou eu, Larissa e Alice. E além disso, a gente também está produzindo esse ciclo de palestras, né, e o Renato está fechando esse ciclo com chave de ouro, nesse objetivo de fazer com que a psicologia seja mais acessível, né? E foi muito lindo ver a generosidade de todos os convidados, né? Chegarem aqui de coração e mente aberta, né? Estarem trazendo seus conhecimentos, história de vida, assim. Então, é muito, para a gente da Concha, assim, é uma honra mesmo, né? Estar podendo criar esse espaço de reflexão e de troca e de potência, e que você tenha aceitado chegar e compartilhado dos teus saberes aqui, né? Aí... É um prazer, cara. É um prazer. A gente cresce assim, né? A gente cresce trocando. Sim. Sim. Posso só falar uma parada que eu sempre falo e eu acho sempre pontuar? Só para deixar... A gente é o que a gente consome, a nível de consciência também, né? Se a gente está falando de liberdade, para eu poder fazer escolhas e pensar em possibilidades, eu tenho que acessar, né? Como é que eu vou saber que eu posso tomar uma água, um sabor de hortelã, se eu botar hortelã da água? Porque se eu nunca pensei nisso, né? Ou nunca ninguém me apresentou isso. Então, eu queria deixar uma dica mesmo, uma reflexão sobre, cara, o que você está buscando na sua vida? É isso? Consuma informações naquilo que você está buscando. Você, eu quero trabalhar melhor, quero me conhecer mais. Faça terapia, né? Não estou excluindo a terapia, não, pelo amor de Deus. Faça terapia e tudo mais. Mas entre em contato, consuma informação. Quanto mais informação você consome daquilo que você está buscando, mais você alimenta sua consciência naquele foco. É igual você comprar um carro.
Você escolheu o carro que você quer comprar, você vai ver ele na rua, em todos os lugares. Altera a percepção. Então, aquilo que você consome internamente altera a nossa percepção. Então, se eu sou uma pessoa muito estressada e quero estar mais tranquilo, se eu começo a consumir informação sobre respiração mindfulness, por exemplo, a chance de eu conseguir, no momento de estresse e pico de nervosismo, me controlar aumenta. Agora, se eu não consumo nenhuma informação dessa, ou não faço nenhum exercício concreto, fico só no plano de pensamento idealizando o que eu quero, dificilmente isso se transforma em ação, porque a escolha é um movimento, seja ele qual for. Ou seja, aí entra a responsabilidade também, né? A Até responsabilidade. para mudar. Olha, eu quero isso, então para eu também, né? Preciso construir um caminho. Exatamente. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso, Renato. Eu só tenho a agradecer. Assim, Que bom, gente. Fico feliz. Fala, que necessária nesse momento, muito necessário. Eu também fico muito feliz com esse espaço de troca. Ainda mais nesse momento que estamos todos isolados, né, atrás de suas câmeras. E que bom poder ter momentos como esses, momentos acessíveis que a gente está trocando. Tiveram pessoas que vieram em vários dias do ciclo e ficou escrevendo para a gente também, falando o quanto que domingo à noite, né, assim, a gente termina 8 horas da noite, então quanto a pessoa fica com tudo isso, né, para a sua semana, né, o que é despertado na pessoa também. E eu acho que trata disso, né? E da gente também, porque Sim. eu estou aqui com os olhos brilhando, né? Nessa 1 hora de palestra, foi incrível, foi incrível. Anotei muitas coisas. Muito, muito obrigada por aceitar esse convite, Renato. Que bom, pessoal. Fico feliz, tá? Obrigado pelo carinho também. A gente vai trocar aí na vida, com certeza. Sim, sim. Maravilha. Exato. E muito obrigado a todos que chegaram junto também hoje, e em todas as palestras também, né? Tem, como a Alice falou, né? Tem uma galera acompanhando desde o início, é muito bom tá trocando e compartilhando aí com vocês. E é isso, cheguem lá no Linktree, no linkzinho que a gente colocou na caixa de mensagem. A gente tem todas as palestras gravadas lá no nosso canal do YouTube, tem um canalzinho do Instagram. E, Renato, também, né? A gente pode colocar ali compartilhar também os seus contatos, né? Se você quiser falar um pouquinho também do atendimento clínico e passar alguma forma da galera conectar contigo. Eu tenho, acho que é mais prático hoje no Instagram, @psi_brecher. Eu demoro para ver, galera, demoro para responder, mas eu vejo. Acho que é o caminho mais fácil hoje. Maravilha. Maravilha, querido. Então tá aí, gente, no chat. Aproveito rapidamente, só para agradecer de novo, sem me estender muito, o convite do Renato, o Renato ter aceito o nosso convite. Foi um prazer te receber aqui, Renato. Realmente, tudo muito bom, muito pertinente. Uma delícia te escutar. Agradeço. E é isso, né? Que bom, gente. Bons encontros. Por mais bons encontros na vida. E essas galera. reflexões ficam, né, Renato? Suas provocações / reflexões ficam aqui pra gente, né, em nossa companhia aqui. O que a gente está fazendo com essa pandemia? O que a gente está fazendo com o que está chegando pra gente? Como que a gente está sendo afetado? É isso. Que reverbere, galera. Sim. Maravilha. Boa noite, então, a todos. Beijo, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, tá? Um beijo, gente. Obrigada, Renato. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Renato. Obrigada a todo mundo. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.